No final da Idade Média, os cuidados de saúde medievais eram dominados por três principais classes de profissionais médicos. Primeiro, havia médicos formados em universidades, fluentes em latim e com grande conhecimento. Sua função era principalmente consultiva. Eles examinavam pacientes, consultavam as estrelas e buscavam reequilibrar os quatro humores, substâncias que se acreditava governarem a saúde. Os médicos raramente realizavam procedimentos práticos. Sua autoridade vinha dos livros, da astrologia e da teoria. Havia também curandeiros e praticantes da medicina popular que ofereciam remédios caseiros, tratamentos com ervas e serviços como realinhar ossos. Mesmo sem educação formal, eles eram geralmente os profissionais mais acessíveis ao povo. Entre esses dois mundos estavam os barbeiros cirurgiões, muitas vezes vistos como açougueiros glorificados. Eles lidavam com o lado prático, bagunçado e às vezes brutal da medicina. Não apenas cortavam cabelo, mas também arrancavam dentes, alinhavam ossos, drenavam furúnculos e, é claro, amputavam membros. Então hoje vamos viajar no tempo para dar uma olhada em alguns dos procedimentos que esses cirurgiões realizavam. Agora, antes de começarmos o episódio de hoje, quero mostrar algo que acho que muitos de vocês vão realmente gostar. Se você já olhou para um mapa medieval e pensou, isso com certeza parece uma representação precisa do mundo, enquanto encarava o desenho de um monstro marinho devorando um navio, então você vai gostar disso. Esta é a coleção de mapas dos grandes exploradores das 55 mapas. Esses mapas detalhados registram viagens famosas da Era das Descobertas, quando exploradores buscavam saber o que havia além do horizonte, e às vezes descobriram continentes inteiros por acidente. Você pode acompanhar as jornadas de exploradores como Colombo, Magalhães e Vespúcio, vendo suas rotas, paradas importantes e o significado histórico de cada expedição. A coleção também inclui mapas históricos restaurados da época, mostrando como as pessoas entendiam o mundo há séculos e como, às vezes, estavam espetacularmente erradas. Como alguém que passa muito tempo estudando história, eu adoro ver esses mapas antigos ganhando vida novamente com esse nível de detalhe. Disponíveis em estilos vintage, moderno e 3D, como downloads digitais ou arte impressa profissionalmente. Se quiser conferir, há 20% de desconto no Kickstarter pelo link na descrição. Agora, vamos ao episódio de hoje. Bem-vindo ao Medieval Madness. Knee Deep. Com o tempo, a arte da cirurgia passou a ser aceita como uma ocupação respeitável, embora através de aprendizados, proporcionando experiência prática em vez de estudo universitário. O francês Henri de Monville foi cirurgião de dois reis franceses, Philippe IV e Louis V Henri, concluiu seu tratado cirúrgico La Chirurgie, ou Cirurgia, em 1320. Ele escreveu sobre suas experiências ao tratar pacientes para ilustrar seu trabalho. Henri se deparou com o caso de um homem que teve o joelho perfurado por uma barra de ferro. A parte do meio da barra era fina, mas era muito mais larga em cada extremidade, o que significava que a barra não poderia ser puxada diretamente sem causar ferimentos graves, talvez até resultando na perda da patela. Não havia nenhum equipamento conhecido adequado para a distração, então Henri improvisou. Ele colocou um tronco grosso firmemente no chão, escavado largo e fundo o bastante para cobrir toda a região do joelho. Cortou fendas nas bordas para acomodar a haste e forrou o tronco oco com pano para proteger o joelho de novas lesões. Fixou uma placa de metal ao lado da perna, com um orifício encaixado em uma extremidade da haste, posicionada junto à fenda no tronco. Então, um homem forte com um martelo pesado deu um golpe poderoso contra a extremidade da haste e ela voou para fora do lado oposto do tronco. Histórias assim mostram que, com criatividade, não era preciso ter equipamentos modernos ou saber como ajudar um paciente ferido. Tendo servido em expedições militares contra os ingleses, Henrique estava acostumado a remover flechas de seus pacientes, escrevendo que era importante saber, abre aspas, com que tipo de flecha você está lidando. Ele diz que há técnicas e instrumentos diferentes para cada caso. Uma das flechas inglesas com pequenas farpas
ficou presa no músculo do antebraço do paciente próximo ao pulso. Isso significava que Henrique não podia, aspas, nem desenganchá-la, nem extrair a flecha. Então tive que fazer uma incisão sobre a ponta para remover a peça de metal, tendo que aumentar o ferimento no processo. Ele nos conta como isso causou grande sofrimento tanto à vítima quanto a ele mesmo. Henrique observou que havia, aspas, apenas um tipo de ferimento em que a hemorragia não podia ser controlada. Um ferimento penetrante, provavelmente causado por uma flecha no pescoço envolvendo a veia jugular, a artéria carótida próxima e a traqueia. Ele nos diz que a arma, aspas, deve ser removida rapidamente para que o paciente não sufoque, e o cirurgião que age não sabe que a arma atingiu alguma dessas estruturas. E ele pode não se preocupar muito porque o paciente ainda consegue falar, embora com uma voz rouca. Depois que Henrique removeu a flecha, ele pode ter conseguido fazer algo em relação ao sangramento externo, mas ele não pode fazer absolutamente nada quanto ao sangramento interno inesperado, que causará a morte imediatamente após a remoção da flecha. Henrique recomendou usar uma moeda ou outro objeto semelhante para estancar o ferimento caso o sangue jorrasse com força. Mas ele obviamente não estava muito esperançoso, já que insistiu que a arma não deveria ser extraída. Abre aspas, antes disso, o paciente já recebeu a extrema unção de um padre, porque o sangue jorrando indica morte, a menos que haja tratamento. Por isso, cirurgião e padre devem estar prontos para cumprir suas funções. Se o paciente notar o sangue perdido, informe que foi para seu próprio bem e ofereça pão com vinho temperado, mesmo que o sangramento já tenha parado ou não. Isso vai acalmar seus nervos. Todos os curiosos devem ser mandados embora, pois podem desmaiar e, assim, assustar o paciente e agravar ainda mais o seu choque. Como último recurso, Henrique explicou onde amputar quando não havia outra alternativa. Observando, cito, quando um cirurgião encontra gangrena resistente a outros tratamentos, deve amputar o membro para salvar o paciente e conter o avanço da doença. Se a ponta de um dedo estiver gangrenada, ampute na próxima articulação. Essa regra vale para outros casos também. Por exemplo, se a gangrena atingir a palma da mão, ampute no punho. Se envolver o antebraço, a amputação deve ser no cotovelo. Mas se ela se estender até o braço e o paciente não puder sobreviver, o que eu disse sobre o braço também se aplica aos dedos dos pés, ao pé e à perna. E Henrique até nos dá uma rima fácil para lembrar. Se a gangrena chegar à coxa, o paciente vai morrer. Ele também descreveu como realizar a amputação. Citação: circule o membro com 2 cordões ou toalhas bem apertados. Coloque um logo abaixo da articulação e o outro no lado saudável do local da amputação. 2 assistentes devem segurar firmemente o membro acima e abaixo para permitir que o cirurgião faça seu trabalho em um campo estável. Ataduras apertadas diminuem a sensibilidade do paciente. Os membros devem ser elevados para diminuir a perda de sangue. A operação deve evitar causar sofrimento desnecessário. A desarticulação não é tão difícil e requer menos habilidade para um cirurgião experiente que conhece sua anatomia. Se for necessário serrar um osso, faça o seguinte: faça uma incisão circular entre as 2 ataduras. Corte até o osso usando um ferro em brasa ou cautério de ouro, largo e fino como uma lâmina de faca. Depois, cubra as superfícies dos tecidos moles com panos úmidos para protegê-los de lesões da serra. Use a ferramenta correta e serre o osso com movimentos ágeis, leves e suaves. Então, se não ficou óbvio, Henrique é bem direto sobre o seu trabalho e faz a amputação parecer um procedimento simples. No entanto, vale lembrar que a operação teria sido realizada sem anestesia moderna e o paciente provavelmente teria recebido apenas opiáceos ou álcool para ajudar a aliviar a dor. Amputações na Idade Média geralmente aconteciam como resultado de guerras, doenças, acidentes de trabalho ou punição. Desde o século XIV, exércitos europeus passaram a usar armas de fogo e ferimentos por bala eram frequentemente complexos demais para cirurgiões medievais, tornando a amputação a opção mais segura. Escritores médicos começaram a documentar esses novos ferimentos horríveis. O cirurgião alemão Hans von Gersdorff foi um dos primeiros a escrever sobre ferimentos por arma de fogo.
O texto de Gersdorff mostrou como os cirurgiões tinham dúvidas sobre os efeitos da pólvora. Muitos achavam que a pólvora envenenava o ferimento e agravava a lesão. Como resultado, o tratamento padrão passou a ser a cauterização com óleo fervente, um procedimento agonizante destinado a neutralizar o suposto veneno. Quebra-ossos. Quando se tratava de amputações, as prioridades dos cirurgiões medievais eram a rapidez com que o membro podia ser removido e o quão bem o coto cicatrizaria. Corte limpo facilita a recuperação. Uma das técnicas mais rápidas era o método do martelo e cunha. O dedo ou membro ferido era apoiado numa cunha e o cirurgião o golpeava com um martelo pesado. O golpe esmagava e separava o osso, removendo o membro instantaneamente, mas a velocidade tinha um preço. O osso esmagado frequentemente se estilhaçava no coto restante, criando uma ferida desordenada que cicatrizava mal. Essa abordagem era brutal e extremamente arriscada. A alternativa era o método da largura da mão, mais lento, mas muito mais controlado. O cirurgião usava uma faca curva para cortar o tecido mole enquanto um assistente puxava a carne para cima para expor o osso. Depois, uma serra de arco cortou o osso de forma limpa. Após a remoção do membro, o assistente liberou a carne para cobrir o coto e formar uma almofada protetora. Esse método levava mais tempo e exigia mãos mais firmes, mas produzia um resultado muito melhor para o paciente. Embora, para ser justo, nenhum desses parece ser particularmente divertido. Vamos encarar. Se você amputar, vai ter muito sangue. Um dos métodos que eles usavam para parar a hemorragia era a cauterização com ferro. Cirurgiões aqueciam instrumentos de ferro até ficarem incandescentes e os pressionavam no coto recém-cortado, queimando o tecido e selando vasos sanguíneos. Outro método usava químicos corrosivos na ferida para queimar e fechar os vasos. Ambas as técnicas eram eficientes, porém muito dolorosas e com cicatrização lenta. Devemos lembrar que a maioria dos soldados e trabalhadores acabaria mendigando nas ruas se perdesse o uso de um membro. Havia esperança para amputados, porém. Um cirurgião de Ravigo, Itália, chamado John Minadui, escreveu sobre 2 casos de amputação em Pádua por volta de 1500. O primeiro homem, abre aspas, perdeu a mão direita e conseguia realizar muitos atos com uma mão improvisada. O segundo homem perdeu ambas as mãos, mas, abre aspas, o paciente, por meio de um aparelho de ferro, conseguia tirar o chapéu, abrir e fechar uma bolsa, assim como assinar o próprio nome. Um buraco na cabeça. Henrique também não tinha receio de fazer um pouco de cirurgia cerebral. Observando que, embora possam parecer mais letais do que outras, ele conhecia um homem que operou em seu próprio tutor, Teodorico, que, segundo ele, perdeu cerca de 1/3 da parte posterior do cérebro, onde está localizada a faculdade da memória. E, segundo ele, o homem era celeiro e recuperou suas habilidades. Henrique relatou que frequentemente removia pedaços de cérebro grudados em flechas extraídas de cabeças feridas, e em uma das piores frases que já vi na vida, ao realizar suas cirurgias cerebrais, Henrique observou que, segundo ele, o tecido cerebral se assemelhava a um queijo branco macio. A trepanação é um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos, com registros desde o Neolítico. Embora seu propósito mais antigo permaneça incerto, as teorias variam desde liberar espíritos malignos até colher os discos ósseos removidos como amuletos de proteção. A trepanação consiste em perfurar um pequeno buraco no topo do crânio. Os medievais usavam o procedimento em um contexto muito mais clínico. Os cirurgiões usavam para aliviar a pressão intracraniana de sangramentos, inchaço ou fraturas causados por lesões na cabeça comuns nas guerras. Apesar de quão extrema a técnica parece aos olhos modernos, ela era amplamente difundida por toda a Europa. Surpreendentemente, muitos pacientes sobreviveram, como evidenciam crânios trepanados com sinais de regeneração óssea, indicando longa vida após a operação. O procedimento envolve perfurar um buraco no crânio do paciente consciente para aliviar a pressão sobre o cérebro. Um pequeno pedaço redondo de osso era removido com a broca para acessar o cérebro ou aliviar a pressão do sangue acumulado entre cérebro e crânio. Sem esse procedimento, pode haver danos cerebrais ou até mesmo morte.
O método padrão na Idade Média era perfurar vários buracos próximos uns dos outros e depois cinzelar o osso entre eles. A broca era girada manualmente. O texto cirúrgico Quator Magistri, escrito no século XIII, propunha abrir os crânios de epilépticos, porque, claro, dessa forma os humores e o ar podem sair e evaporar. Durante a Idade Média, era mais fácil tratar feridas do que tratar doenças, porque pelo menos havia algo tangível para tratar. Não se conhecia a existência de germes nem como as doenças se espalhavam. Pelo menos com a cirurgia, o problema podia ser visto e tratado, mesmo que o resultado fosse cortar um membro com um machado. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Se você gostou, por favor, considere se inscrever no canal, pois mergulhamos em tudo sobre a Idade Média toda sexta-feira. Para quem busca conteúdo extra e quer apoiar o canal, confira nossos vídeos exclusivos nas assinaturas do YouTube ou no Patreon. E para quem está no nosso nível mais alto, o nome aparece na tela como essas pessoas incríveis que você vê agora. Muito obrigado a todos. Nós realmente agradecemos todo o apoio e, como sempre, estaremos de volta com outro vídeo na próxima semana. Espero que todos tenham uma semana incrível. Valeu!